Nós vamos falar agora com Marcelo de Oliveira Souza, doutor em Física pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Marcelo, obrigada pela gentileza da entrevista. São horas, dias muito especiais e importantes para a ciência, né? Diante de tudo que nós estamos vendo. Eu já começo te perguntando o que, de todo o retorno à Terra, mais lhe gerou a sensação de, nossa, isso foi perfeito, nossa, isso deu absolutamente certo. Já quero ouvir suas impressões. Bem-vindo. Sim. Bom dia a todos, agradeço o convite, é um prazer estar participando aqui do programa. É um momento especial, eu acho que o mais especial que a gente tem é que a última vez que o ser humano caminhou na superfície lunar foi em 1972, em dezembro de 1972. Então já são 54 anos, né? E agora a gente tem a perspectiva, com o sucesso da missão, de que está próximo o retorno do ser humano à superfície da Lua. E isso é um grande feito sempre para a humanidade, né? A gente sempre sonha, né? E várias civilizações, várias épocas da história sempre imaginaram nessa possibilidade do ser humano explorar a Lua e, quem sabe, né, que é a proposta a partir de agora, você poder construir uma base, né, permanente na superfície da Lua. Então, é um momento realmente fantástico para a gente, né, da área que acompanha, né, mais próximo esse desenvolvimento, e o sucesso da missão, e a gente viu que é indicativo de que o caminho para chegar até a próxima missão que vai pousar na Lua já está bem pavimentado, né? Então, o mais importante foi os testes realizados, que os astronautas saíram e retornaram, né, com segurança. Marcelo, esse momento que nós estamos vendo, que é exatamente a transmissão da NASA, esse é um momento fantástico de abertura desses paraquedas. Eu quero tirar uma dúvida com você. Ali a gente vê como se a cápsula estivesse ainda com algumas explosões, né, com algum atrito muito grande, como se fosse um fogo saindo ali embaixo. O que é isso exatamente que acontece, Marcelo? Isso era o previsto? Ou quando você viu, porque a gente que é leigo vê a imagem e pensa, nossa, o que será que está acontecendo? Mas o que de fato era isso, Marcelo? Não, isso aí são coisas que já estão previstas para acontecer, porque tem dois momentos especiais na entrada, né, na atmosfera. O primeiro deles, inclusive, eles testaram um sistema diferente na reentrada da atmosfera. Não aí nesse momento, mas no momento que entra na atmosfera da Terra, as missões anteriores que foram à Lua, elas entravam direto na atmosfera, né, e iam reduzindo. Eles agora testaram um sistema que é como se fosse, ela entra na atmosfera, depois ela sobe novamente, e depois entra. Isso aí reduz a velocidade dela e os efeitos, né, desse aquecimento com atrito com a atmosfera da Terra. E a nave, claro, que ela precisa se orientar para pousar no local certo. Então, ela tem alguns motorizinhos, né, que fazem o direcionamento para poder chegar na posição que ele prevista, Como né? se fosse, Então, trazendo aqui um exemplo muito popular, quando a gente vê um voo com balão, balonismo, que tem de vez em quando um pouco de fogo, tem alguma semelhança com isso, Marcelo, ou não? não, 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 não. Aquele que vocês veem no balão é para poder inflar aquela a Aquela parte de lona. cima do balão, né, para ele poder flutuar, né? Aí você consegue levar ele mais alto, mais baixo, né? Mas aqui não, aqui é para direcionamento da nave, né? Para ela Sensacional. pousar no local previsto. Então e também na viagem, né? Eles precisam também orientar a trajetória, né? Corrigir alguns problemas. Então eles têm sempre e são bem rápidos, né? Essas ações só para orientar na posição que prevista, né? Marcelo, mais uma dúvida. Eu estou aqui, ó, sou eu mesma mexendo nessa nossa transmissão da NASA. Quando nós vimos os barcos se aproximarem, é assim que eles estavam transmitindo na hora. A gente via que os barcos, eles chegaram, mas eles se mantiveram distantes. Não é que chegaram e já foram direto na cápsula, oi gente, está tudo bem? Não, eles ficaram um tempo ainda distantes. O que é esse protocolo? Por qual motivo esse período, vários minutos, em que os barcos estavam próximos, mas ainda não chegavam exatamente na cápsula? Isso realmente eu não sei dizer, esse protocolo que eles utilizam, né?
mas é alguma questão relacionada a preservar a segurança dos astronautas, né, naquele momento. Mas realmente eu não sei, infelizmente eu não sei te dizer. Interessante. Mas maravilhoso ouvir-te sobre esse protocolo e compreender aquilo que é sabido diante de todo o seu conhecimento e aquilo que é algo eventualmente restrito pela NASA, algum protocolo, algo que eles próprios fazem. Marcelo, você, além de compreender muitíssimo deste assunto, você sabia que uma matéria sua foi a mais lida no site da CNN nesta semana, em alguns momentos? Eu fiquei muito contente, eu agradeço a divulgação que a CNN fez, né, porque para mim foi um momento de grande satisfação eu ter esse trabalho aceito para publicação, né, porque é algo que eu imaginei há alguns anos e depois, né, eu consegui obter resultados satisfatórios e que foram comprovados, né, por avaliadores externos, então me deixou muito contente e essa perspectiva de poder imaginar e poder ter dados, né, para mostrar que existe uma trajetória possível para uma viagem mais rápida para Marte. Não é a única, né, claro, né, mas é um resultado que eu obtive e me deixou muito satisfeito, né. E está aqui, ó, aparecendo para vocês. Marcelo, ainda está entre as mais lidas. É impressionante, gerou muito interesse, sensacional o seu trabalho. E o que diz? Brasileiro, que é o Marcelo, que nós estamos conversando, descobre rota de ida e volta para Marte em apenas 7 meses. Marcelo, você calculou uma nova rota usando um asteroide como referência para conseguir encurtar o tempo da missão interplanetária, matéria assinada pelo nosso Tiago Félix, aqui da CNN Brasil. Marcelo, você pode explicar para a gente... Opa, peraí que eu cliquei em alguma coisa... Aqui, pronto. Você pode explicar para a gente, por favor, esse seu estudo e o caminho para essa descoberta? Faço assim. A ideia é simples, né? Para mim é até uma surpresa que ninguém tenha analisado essa possibilidade, né? Em 2015, eu comecei a analisar asteroides que passavam próximo da Terra e próximo de Marte. Eu estava analisando asteroides que tinham algum risco de colisão com a Terra, mesmo que muito pequeno, e aí eu identifiquei uma órbita de um asteroide que passava perto da Terra e perto de Marte. E essa viagem era rapidíssima, muito rápida, né? Aproximadamente um pouco mais de 30 dias. Aí eu imaginei, então, por que a gente não poderia usar essa trajetória desse asteroide como referência para construir, né, uma trajetória para uma viagem saindo da Terra, com uma nave da Terra. Na época, eu tentei, né, obter soluções para projeções futuras, para viagens futuras, e eu não consegui na época. E eu sempre, aos poucos, ia tentando, né, utilizar essa ideia para poder fazer essas previsões. E no ano passado eu consegui, né, eu tive mais recursos, né, pude contar também com o auxílio da inteligência artificial, e aí eu consegui e obtive um resultado que o que é interessante é a proposta, né, que é usar a órbita de um asteroide, né, como referência. Eu ajustei essa trajetória para chegar próximo. É claro que os dados são diferentes, a posição relativa de Marte, da Terra, nas projeções futuras é diferente da de 2020, que é a que eu usei como referência do asteroide, mas eu consegui aproximar para as condições que aquele asteroide tinha, né, de inclinação, de alguns dados da órbita. E aí eu obtive esse resultado, que o interessante é que analisei 2 condições, e uma delas é possível, né? É claro que eu não sou engenheiro, então eu não posso dizer a questão prática efetivamente dos foguetes levarem, mas pelos dados que eu tenho de missões anteriores, ela está no limite da tecnologia atual que a gente tem. Então seria possível fazer essa viagem nessa trajetória com os foguetes que a gente tem hoje. Olha, professor, a nossa admiração, a gente que trabalha com informação já admira demais quem também trabalha por meio de professorar, né, de lecionar. Muita admiração pelo senhor, parabéns por este feito. E está aqui a matéria de referência e parte, inclusive, dos cálculos elaborados pelo professor físico, matéria que ainda segue entre as mais lidas. Isso aí é o site que está dando uns piripaques, tá, gente? Que de vez em quando fica tudo ali com uma outra coloração.
mas já eu volto com o espelhamento para vocês. Professor, obrigada demais pela entrevista, por nos ajudar a compreender a missão Artemis e o seu estudo. Marcelo de Oliveira Souza, doutor em Física pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Obrigada, professor, e parabéns. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Muito obrigado. E ficou ótimo com essa gravata, hein, professor? Já com o planeta. Obrigado. O universo aparecendo ali na gravata do professor. Muito bom, obrigada.